Lucas 18, olha o que fala aqui Lucas 18. Diz assim, 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Você percebeu uma coisa aqui interessante? É que Jesus, quando ele perguntou para Jesus, Jesus afirmou, dizendo: você conhece os mandamentos. Ele não falou, não, guarda os mandamentos, não. Ele virou para ele, presta atenção, ele virou para ele e disse: você conhece os mandamentos. Não isso, não aquilo, não isso, não isso. E ele disse: Senhor, eu tenho observado isso desde criança. Ou seja, desde criança que eu não faço isso, eu não me envolvo com isso. Ou seja, esse rapaz, ele estava onde? Estava fora da igreja ou estava dentro da igreja? Ele estava no mundo ou estava na igreja? Não, ele estava na igreja. Bispo, qual era o problema dele? Vamos ver aqui, ó. Diz assim: e quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Tá bom, vamos lá. José de Arimateia era pobre ou era rico? Vamos lá, era pobre ou era rico? Rico. Jesus mandou vender tudo e dar para os pobres? Hein? Jesus mandou José de Arimateia vender tudo e dar para os pobres? Não. As mulheres que seguiam Jesus, dentre elas Susana, não era rica? Era. Jesus mandou vender tudo? Não. Por que Jesus só mandou esse jovem rico vender tudo? Que o problema não é no que a pessoa tem. O problema está onde? Está quando você coloca o coração no que você tem. Esse é o problema. Você vê, tinha outros ricos. Jesus não mandou vender. Jesus não mandou vender os bens e repartir, ou seja, fica pobre. Por outras palavras, é como se dissesse: tira todo o dinheiro e fica pobre. Não, Jesus não mandou fazer isso para os outros. Por que logo para ele Jesus disse: vai e vende tudo? Porque Jesus viu que o problema dele não era adulterar, o problema dele não era mentir, o problema dele não era a falta de honra aos pais, o problema dele não era adultério. Não. Qual era o problema dele? O problema dele é que ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Ele considerava mais o dinheiro do que a Deus. Ele era avarento. Então você vê, é uma pessoa que cresceu dentro da igreja, mas que precisa de libertação. É o que? Tinha demônio? Não tinha demônio. Tinha maldição? Não era maldição que ele tinha. Qual era o problema que ele tinha? O problema que ele tinha era o que, gente? Avareza, o apego ao dinheiro, valorizar mais o dinheiro do que a Deus, colocar o dinheiro no lugar de Deus, fazer do dinheiro o seu Senhor. Esse era o problema dele. Aí agora eu faço a pergunta para você: e você, qual o seu problema? Isso é apenas um exemplo da Bíblia, mas você, qual o seu problema? Não será o seu problema talvez vaidade? Não, eu quero aparecer. Tem pessoas que gostam de cheguei, quero que todo mundo notem a minha presença, por isso se veste de uma maneira assim bem chamativa, para quando chegar todo mundo ver: oh, cheguei. É vaidade. Uma vez eu estava vendo uma reportagem e a mulher falou assim: eu gosto mesmo de chamar a atenção, onde eu passo todo mundo tem que olhar para mim, me cobiçar. Gente, que isso? É uma mentalidade que a gente tem que se libertar. Às vezes libertar-se de um vício. Vício de quê? Nem sempre vício é droga. A pornografia é vício, a mentira é um vício. Você mente hoje, mente amanhã, mente depois vai virar o que, gente? Vai virar um vício. Mentira vira um vício. Está entendendo? Vício de falar palavrão. Do que você precisa se libertar? Então, está aí, o primeiro grupo está aí, de pessoas que precisam de
libertação, elas necessitam de libertação, tem que se libertar. Enquanto não se libertar, você vai fazer o que, gente? Vai esquentar o banco, no final não será salvo. Na hora que o arrebatamento chegar, você vai ficar. Tomara que seja que você fique no arrebatamento, porque aí você vai se lembrar de toda a pregação, então você vai pagar com a vida, vai sofrer, vai ser perseguido, vai passar pelo que passar, mas pelo menos você vai ser salvo. Mas e se você morrer antes disso? Se você morrer de repente, não dê tempo para se arrepender. Eu sempre falo para as pessoas, honestamente, você está em paz com Deus? Vira os olhos para dentro de você. Está tranquilo? Se hoje chegar o seu dia, você vai tranquilo? Está salvo? Então, veja, primeiro processo é libertação. Grupo de pessoas que precisam de libertação. Segundo grupo, depois que a pessoa se liberta, não deixe ninguém te enganar. Você precisa do Espírito Santo para se manter na presença de Deus. Porque o nosso inimigo é sagaz, gente. Ele é terrível. O nosso inimigo, ele vai com tudo. O nosso inimigo, ele aposta todas as fichas. Ele faz de tudo para quê? Para te tirar daqui, ó. Para te tirar daqui. Ele faz de tudo para tirar a sua vida do altar de Deus. Porque quando a gente se converte, a gente coloca a vida no altar de Deus. Puxa, tomara que depois que a gente se converte, a gente morresse. Só que a gente não morre. E porque a gente está vivo, para a gente se manter aqui, a gente precisa do Espírito dele, porque senão a gente não se mantém. Por isso é que é difícil a salvação sem o Espírito Santo. Se pessoas com o Espírito Santo estão caindo, estão desistindo, imagine sem o Espírito Santo. Já pensou? Como viver sem o Espírito de Deus? Hein? Como viver sem o Espírito Santo? Como? De que maneira? Não tem como. Você entende? Não tem como. Olha, você pode resistir hoje, resistir amanhã, depois da manhã, no final, cai. O Espírito Santo, ele influencia os nossos sentimentos, influencia os nossos pensamentos, influencia o nosso comportamento, ele nos fortalece, ele nos repreende, ele coloca medo. Quando a gente vai para fazer algo errado, ele coloca maior pavor, coloca medo, e aí a gente nos impede de pecar, nos impede de errar. Por isso é importante o Espírito Santo na nossa vida. É ele que vai cutucando você. Pessoal, para quem tem o Espírito Santo para pecar, você tem que ser muito corajoso. Por quê? Ele coloca maior terror, dá medo. Próximo do pecado, o coração acelera. Para quem tem o Espírito Santo é difícil pecar. Agora, para quem não tem, é fácil. Você não vai conseguir dominar a sua vontade por muito tempo. Por isso, a necessidade de buscar o Espírito Santo, a necessidade de você ter o Espírito Santo. Amém? Você ainda não tem o Espírito Santo, então busque. Bispo, como é que eu posso ter o Espírito Santo? Você tem que ter sede. Tem que haver dentro de você uma vontade, sabe? Uma vontade, mas uma vontade. Eu até outro dia dei o exemplo de uma menina, no último dia do jejum de Daniel. Ela ficou a semana toda buscando e não recebeu. Chegou domingo, falou, meu Deus, é hoje. Ela participou da reunião das 7 horas, não recebeu. Participou às 9h30, não recebeu. Ela não desistiu. Participou das 3 da tarde, ela não recebeu o Espírito Santo. Ela voltou às 18 horas. E na reunião das 18 horas foi batizada com o Espírito Santo. Olha a insistência. Você vê aí o quê? Sede, vê fome, e olha, isso aconteceu comigo. Eu me lembro quando esse desejo despertou em mim de querer ter o Espírito Santo. Gente, eu vinha na reunião todos os dias. Segunda-feira, enquanto todo mundo estava lá, vida financeira, porque eu estava lá buscando o Espírito Santo. Meu Deus, me abre porta. Espírito Santo, eu só quero o Senhor. Eu não quero nada, eu só quero o Senhor. Amém, pessoal? Eu estava buscando o Espírito Santo na segunda, estava buscando o Espírito Santo na terça, na quarta, então chegava 1 hora antes da reunião. Estava buscando o Espírito Santo na quinta. Sexta-feira, que é o dia do queima, enquanto o pastor estava lá, queima, o demônio que está aí. Espírito Santo, eu nem sei nem como é que eu conseguia buscar o Espírito Santo em meio ao queima, mas eu buscava o Espírito Santo. Sábado buscava o Espírito Santo, domingo chegava cedo na igreja, preparava para buscar o Espírito Santo. A sede pelo Espírito Santo me fazia agir desse jeito.
Quem quer o Espírito Santo, luta. Quem quer o Espírito Santo, luta. Luta. Agora, porque me falaram que o Espírito Santo é importante. Eu quero, mas não tem fome, não tem sede. Então, você não vai jejuar, você não vai buscar, você não vai acordar de madrugada, não vai conseguir, porque você não tem sede. Você vê, quando a gente tem sede de madrugada, a gente não acorda para beber água. Às vezes no quarto não tem copo, mas a gente sai, vai lá para a cozinha, vai lá na geladeira, pega água para beber, não quer saber, mesmo com sono, não quer saber não, estou com sede. Então quem tem sede também do Espírito Santo, ela se levanta de madrugada e ela busca, com toda a força da sua alma, ela busca. Amém, pessoal? Aí vem o terceiro grupo, a terceira posição na igreja, de pessoas que necessitam servir. São 3 posições de pessoas dentro da igreja. Posição de necessidade, presta atenção, a posição de necessidade. Pessoas que necessitam de libertação, pessoas que necessitam ter o Espírito Santo. E o terceiro, pessoas que necessitam servir. Pessoal, nós fomos feitos para servir. Você foi feito para servir. Você não pode aceitar apenas ser servido. Sirva também. Contribua com o tempo que você tem. Você precisa fazer alguma coisa para Deus. Tem pessoas, por exemplo, que estão há anos dentro da igreja, até hoje ainda cheio de problemas. Às vezes a gente até comenta entre pastor, tem pessoa que ela chega, eu estou cheio de problema. Olha, o seu problema, sabe o quê? Me dá aí os jornais. Dá os jornais. Eu já fiz isso. 13 anos na igreja. A senhora, 13 anos na igreja. Pastor, estou cheio de problema, isso. Quanto tempo a senhora está? Estou há 13 anos. Faz alguma coisa errada? Não. Então, te falta uma coisa. Toma aqui, vai evangelizar, vai falar de Jesus. Que isso, bispo? É libertador. Amém? Isso aqui é libertador. Faça alguma coisa para Deus. Amém, pessoal? Sirva. Servir a Deus é uma necessidade. Aliás, nós fomos feitos por Ele, para Ele. A gente vive para Ele. Você tem que viver para Ele. Como é que você vive para Ele e não faz nada para Ele? Hein? Vamos lá, me diga. Como é que você vive para Ele e você não faz nada para Ele? Sem compromisso nenhum. Chega na igreja, assiste a reunião, pega na sua Bíblia, está saindo, vai. Faça alguma coisa. Bispo, todo mundo tem que ser pastor? Não. Nem todo mundo pode ser pastor. Nem todo mundo pode ser bispo. Assim como também nem todo mundo pode ser obreiro. Não é todos que são batizados com o Espírito Santo podem ser obreiro, não. Mas a gente, para servir a Deus, a gente precisa ser obreiro? A gente precisa ser pastor? Não, não precisa. Não precisa, você pode servir a Deus. Como, bispo? Você pode entrar num grupo, dar a sua contribuição naquele grupo. Amém, pessoal? Entre no grupo da evangelização. Poxa, tira uma terça-feira de noite, vai lá no Anjo da Madrugada. Ajuda aquelas pessoas lá, vamos dar comida, vamos dar sopa lá para aquele pessoal lá que está sofrendo. Vamos lá, tira um dia, entra no grupo do depressão, tira uma quarta-feira, 5 da manhã, gente, quarta-feira, 5 da manhã, nós temos uma equipe aí do Depressão Tem Cura, aqui na Beira-Mar. Aliás, 5 não, é 4h30, 4h30, 5 horas, o pessoal está ali, ajudando pessoas com depressão. As terças-feiras estão aí, 17 horas, o pessoal está aí, do Depressão Tem Cura, ali na Beira-Mar, ajudando pessoas. Bispo, eu sou jovem, entra no Força Jovem. No Força Jovem a gente tem várias atividades, vários grupos dentro do Força Jovem, vários projetos, são chamados de projetos, que você pode se dar, você pode fazer alguma. Temos o Caleb, gente. Bispo, está amarrado, eu não sou ovelha não. Mas não precisa ser velha para entrar no Caleb. Amém? Não precisa. Você sabia que no grupo de Caleb tem pessoas com 20 anos? Para que o grupo de Caleb? É para ajudar pessoas idosas. É para ajudar. Além dos próprios idosos, os mais novos cuidam de quê, gente? Cuidam dos idosos. Fazer visita aos idosos. Fazer trabalho nos lares de terceira idade. Você está entendendo? Você pode entrar no presídio, no grupo do presídio, fazer trabalho com os presos. Olha, que coisa gratificante fazer trabalho com familiares de presos.
Você não tem ideia de quantos familiares de presos estão se convertendo com esse trabalho. São vários grupos. Você pode ser usado, pode. Bispo, a minha vida é uma correria. Ela pode ser uma correria, mas ainda assim você pode servir a Deus. A minha pergunta é: o que você faz para Deus? Amém? O que você tem feito para Deus? Qual é a sua contribuição para o reino de Deus? Não, bispo, eu dou meu dízimo da minha oferta. Faça-me favor, né? Vamos servir a Deus. E olha, é com alegria. Amém, pessoal? É com alegria. Servir a Deus é uma necessidade. Tem pessoas que necessitam servir para se sentirem felizes. Às vezes você fala assim: puxa, mas por que eu não sou feliz? Às vezes você só precisa de uma coisa: servir. Olha, o servir me faz ser feliz. Servir. Amém, pessoal? Seja útil para Deus, seja útil. Deixa Deus gastar a sua vida em favor do próximo. Deixa Ele gastar. Entra num grupo. Amém? Entra num grupo, faz alguma coisa. Tira um tempo, bispo, eu não posso me comprometer com um grupo. Então pergunta aí, quando é que é a evangelização? Tem uma igreja que eu passei, tinha um senhor que não fazia parte de nenhum grupo, mas quando tivesse assim algum movimento, estava lá ele. Até falavam: poxa, Josias, senhor Josias, o senhor afina de qual grupo? Ele falou: eu sou do grupo de Cristo, eu faço parte de todos os grupos. Se tiver alguma coisa relevante, algum evento assim, lá está ele, colocando a mão na massa. Anjo da madrugada, quando ele pode, ele vai, quando não pode, não vai. E está aí. Faça alguma coisa. Então lembre-se, são 3. Amém, pessoal? 3 grupos de necessidade: os que necessitam de libertação, os que necessitam do Espírito Santo e aqueles que necessitam de servir. Só isso. Servir. O que eu estou fazendo agora? Eu estou servindo, eu estou dando. Mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe. Dê um pouco de você, dê um pouco do seu tempo, dê um pouco da sua energia, dê um pouco do seu conhecimento para a obra de Deus. Às vezes você é uma psicóloga, você não tem ideia. Imagine uma psicóloga lá no nosso grupo lá de depressão tem cura, uma psicóloga lá para ajudar. Imagine, já pensou nisso? Já pensou a contribuição que você vai dar? Às vezes você é um coach, imagine a contribuição que um coach vai dar nos atendimentos que a gente faz. Puxa, pode até formar os outros do grupo para ter uma qualidade melhor no atendimento. Você é advogado, você sabe a contribuição que você vai dar como advogado? Aqueles velhinhos lá, do pessoal lá do Caleb precisando de ajuda, e você poder ajudar. Olha como é importante. Amém, pessoal? Bispo, eu sou pedreiro, eu sou pintor. Meu Deus do céu, quantas coisas aqui a gente tem para quebrar aqui o galho aqui para fazer. Tem coisa aqui que a gente precisa fazer. Então, coloca a mão na massa, diga: Senhor, me usa. Dê um pouco de você, dê um pouco do seu tempo, dê um pouco. Lá na catedral que eu saí, toda quarta-feira lá tem ginástica dos Caleb. Tem lá, tem uma das senhoras lá que é personal training. Então, ela dá todas as quartas e sexta-feira, ela dá o tempo dela de personal. Ela dá o tempo dela. Nesse dia, ela se desliga de tudo, ela vai na igreja, fica lá das 7 até 8h30, ajudando o pessoal lá, destravando coluna. Ela fica lá destravando coluna. Às vezes depois dos exercícios, ele bota todos os vovozinhos assim deitados, e ela passa uma por uma fazendo. Outro dia eu ia passando, elas todas lá deitadas lá no estacionamento, todo mundo lá, e ela fazendo massagem, destravando, pegando assim o vovozinho, puxando, fazendo alongamentos. Que bacana, que legal. Teve um dia que foram lá com as cadeiras, fizeram ginástica nas cadeiras, só na cadeira, todo mundo sentado, levanta a perna e puxa, baixa a outra e puxa, agora vai, agora apoia na cadeira. Que legal. Eu falei: menina, que é isso?
Ela falou, como é que é? Ela falou que é Pilates na cadeira. Olha que bacana. Estava fazendo sessão de Pilates. Ela falou que Pilates na cadeira. Era a contribuição dela para a obra. E um dia eu perguntei, e aí, está feliz? Ela falou, puxa, nunca me senti tão bem desde que eu comecei a dar aula nos idosos aqui na igreja. É o meu melhor momento é esse. Olha, se você não está dando uma parte do seu tempo para a obra, você está perdendo. Dê um pouco do seu tempo, faça alguma coisa por essa obra, faça alguma coisa pelo próximo. Amém? Você sabia que tem gente, muitos esse pessoal ricaço, eles abrem uma fundação, sabe para quê? Muitos deles tentam afogar as suas culpas na caridade, porque no momento que eles estão fazendo ali, eles se sentem bem, é como se estivesse cobrindo as suas culpas. Claro que não é por aí, mas você vê que ajudar o próximo é uma necessidade da alma, chama-se necessidade de contribuição, contribuir para a sociedade, contribuir para ajudar o próximo, isso vai fazer bem para você. Vamos servir? Bispo, como é que eu posso servir a Deus se eu não vejo Ele? Servindo o próximo. Quando você serve o próximo, você está servindo a Deus. Lembra o que Jesus falou? Estive preso e não me visitaste. Tive fome e não me destes de comer. E as pessoas falaram, Senhor, onde é que a gente te viu preso e nós não te visitamos? Quando é que a gente te viu que você teve fome e não... Ele falou, quando você fizeste um desses meus pequeninos. Quantas vezes você passou na rua, você viu lá a pessoa deitada, e você viu que não é craque, não é, mas está doente, é porque está acontecendo alguma coisa. Você passou, olhou, como todo mundo passa, você não parou para dar assistência, você passou, foi embora, foi embora. Lembra a parábola do bom samaritano? Pessoas da igreja passaram, olharam ele deitado, sangrando, não fizeram caso, foram embora, foram embora. Infelizmente a gente está vendo muito isso. Não deixe o mundo te corromper. Nós vimos no vídeo. Não deixe o mundo te corromper. Não veja essas barbaridades te convencerem como se fosse algo normal. Porque quando a gente olha para determinadas coisas como sendo normais, a gente acaba fazendo. Porque a gente acha que é normal. Então a gente engrena. Todo mundo está fazendo, então também vou fazer. Cuidado com esse negócio aí. Todo mundo está vestindo assim, então também vou vestir. Todo mundo está falando assim, então também vou falar. Não. Não deixe o mundo influenciar você. Seja diferente. Está ligado?